Eu te convido a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos estudar hoje no verso 26. Nós chegamos ao último domingo de fevereiro, né? E nós estamos finalizando essa parte de ministrações a respeito de Deus. Nós tivemos o privilégio de aprender sobre alguns atributos de Deus nesse mês. Nós caminhamos em alguns. E foi muito rápido, né? Foi tudo muito rápido nesse mês também. Essa semana eu assustei lá em casa. Eu falei, cara, acabou fevereiro também. E mesmo que tenha sido tão rápido o nosso tempo de estudo a respeito dos atributos de Deus, depois nós vamos aprofundar nesse estudo aqui em nossa igreja, tá? Depois nós vamos tirar mais tempo, e com certeza nós vamos ter mais tempo para poder estudar mais, com mais profundidade, e pegar cada aspecto dos atributos de Deus, tanto os incomunicáveis quanto os comunicáveis. Mas para finalizar hoje, nós vamos examinar sobre a graça de Deus, como eu havia falado na semana passada. Eu quero começar conceituando a graça. Eu vou dar para vocês o conceito de graça. Então, graça é o favor. Graça é a bondade de Deus para com a humanidade. É Deus abençoando os seres humanos que são pecadores e que não fizeram nada por merecer para receber essa bênção. Então, graça é Deus nos tornando capazes de alcançar algumas coisas e é Deus nos tornando capazes de alcançar alguns lugares que sem a bondade de Deus, sem a misericórdia de Deus, o homem nunca seria capaz de alcançar sozinho. Então, esse conceito de graça, ele tem que estar firme no nosso coração como cristão. Ele tem que estar firme no nosso coração como igreja. A gente tem que saber o que é a graça de Deus. E a graça de Deus, ela se divide em dois aspectos. Nós devemos compreender a graça de Deus por completo. Porque às vezes a graça de Deus é colocada de uma maneira banal, às vezes ela é banalizada, porque as pessoas não compreendem do que se trata a graça de Deus. E a graça de Deus, ela se divide entre graça comum e graça especial. E a graça comum de Deus é o favor que Deus demonstra para toda a humanidade. Deus, ele abençoa todos os seres na terra, principalmente os seres humanos. E essa bênção de Deus, ela vem independente do que os seres humanos acreditam. Independente do que o homem acredita, a graça comum de Deus alcança a todos. Então você vai encontrar pessoas no mundo que não reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você vai encontrar pessoas no mundo que não entregaram suas vidas para Jesus, que não foram eleitas por Deus, e que mesmo assim são abençoadas por Deus. Pessoas que são alcançadas pela graça, pela bondade de Deus de uma forma que é diferente daquela graça que alcança os cristãos. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Ele gosta de demonstrar a sua bondade para a humanidade. E Deus não faz distinção de pessoas. Deus, Ele alimenta a humanidade com presentes, com dons, com sabedoria, com talentos. Deus, ele gosta de se manifestar através dessas diversidades de dons, dessas formas diversas do homem ser bom, do homem ser genial em algum aspecto. E a gente consegue enxergar a graça de Deus em artistas, a gente consegue enxergar a graça de Deus em músicos, em pintores, em cantores, em escritores, em cientistas. Por exemplo, a gente teve na nossa humanidade um artista, um escritor como Michelangelo. A gente teve um escritor maravilhoso como Shakespeare. A gente teve cantores maravilhosos no nosso mundo como Michael Jackson, que eu gosto de citar, porque é um artista, gente, e que realmente a gente vê que recebeu um dom de Deus, ele estava à frente do seu tempo. Homens e mulheres que têm talentos. No esporte, a gente consegue ver homens e mulheres conseguindo se destacar por causa de dons que vêm de Deus para eles. Isso é a manifestação da graça de Deus derramada sobre essas pessoas também. E certamente todos nós temos dons e que se destacam na nossa própria vida, e isso é um presente de Deus para nós também.
Então, mesmo aquelas pessoas que não acreditam em Deus, elas são presenteadas por Deus, porque Deus é um Deus bom. E a graça comum de Deus alcança toda a humanidade. Mas diferente desse tipo de graça, diferente dessa graça que é comum ao ser humano, existe a graça especial, que é um outro aspecto da graça. E nesse segundo aspecto da graça, nós vemos Deus concedendo bênçãos espirituais somente para aqueles que Ele elege. Esse ponto da graça, que é a graça especial, essa somente alcança aqueles que são predestinados por Cristo Jesus para poder reinar com Ele por toda a eternidade. Essa é para aqueles que Deus ele separou como povo eleito, como nação santa. Esse tipo de graça alcança aqueles que realmente Jesus Cristo chamou para estar junto dele. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9, nós vemos que Deus separa um povo. E Pedro, sendo usado por Deus, ele diz: vós, porém, sois raça eleita. Há uma eleição de Deus para um certo povo. Sacerdócio real, nação santa. Existe uma nação santa separada por Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Gente, Deus nos chama de povo de propriedade exclusiva dele. E o apóstolo Pedro, ele continua dando essas afirmações para a igreja, mostrando que as nossas virtudes, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou, mesmo as nossas virtudes servem para proclamar as virtudes daquele que nos chamou, que é o nosso Deus. Então, qualquer dom que nós recebemos dentro da graça comum, ele serve para manifestar a glória de Deus, porque mesmo que a humanidade decaída, mesmo que o homem que não foi alcançado pelo poder de Deus, que não foi predestinado, que não foi eleito, ainda que ele não reconheça que as virtudes que ele tem venham de Deus, nós como cristãos e povo que já foi alcançado por esse Deus, devemos exaltar as virtudes de Deus através das nossas virtudes. Porque nós temos uma graça especial sobre nós. E na continuação ele diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse povo de propriedade exclusiva de Deus se torna um povo, sim, diferente. Se torna, sim, um povo que tem uma mentalidade nova, que tem umas atitudes totalmente novas, totalmente diferentes, que carregam um peso de responsabilidade totalmente diferente do que o mundo carrega. Então a gente consegue sim conhecer pessoas que não aceitam Jesus Cristo, que não reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e que tinham tudo para viver bem. Têm riquezas, têm uma posição maravilhosa no seu trabalho, pessoas que têm uma família linda às vezes e completamente maravilhosa, com tudo possível para serem felizes, mas que não conseguem viver felizes. Mas nós também, por outro lado, vemos pessoas que às vezes não desfrutam de prosperidade financeira, que às vezes não possuem uma boa saúde, e às vezes a família também não está muito bem ajustada, e mesmo assim essas pessoas conseguem viver dentro de uma tranquilidade e de uma paz, que é algo sobrenatural. É porque existe uma graça totalmente diferente, reservada para esse povo que é separado. É quando Deus exerce a sua justiça e manifesta ela na nossa vida, na vida daqueles que são salvos. Mas também existe uma manifestação dessa graça, um ensino dessa graça, uma crença dessa graça, que, como eu disse, é feita de forma fajuta, é feita de forma vulgar, é feita de forma agressiva à santidade de Deus, porque estão ensinando sobre uma graça barata. As pessoas estão acreditando em uma graça medíocre, uma graça que não é a verdadeira, que não se trata de um evangelho verdadeiro. E nesse tipo de graça barata, eles colocam o nosso Deus, o nosso Senhor, como um Deus leviano, como um Deus que não está nem aí para o que está sendo feito no mundo. Como um Deus que não liga para o que a humanidade está fazendo, como um Deus que vai salvar toda a humanidade de qualquer forma. E isso é uma heresia. Deus vai salvar toda a humanidade. Não, Deus não vai salvar toda a humanidade. Deus, ele escolhe aqueles que ele vai salvar. Deus, ele predestinou aqueles a quem ele escolheu para estar junto dele por toda a eternidade.
Deus se faz conhecido por toda a humanidade. Ele demonstra a sua graça em toda a humanidade, mas ele escolheu um povo para ele. Ele escolheu uma nação para se tornar uma nação santa. E nessa graça barata, eles têm ensinado que você pode viver de qualquer maneira. Vem como você está e se apresente na presença desse Deus, mas você pode viver de qualquer maneira, porque Deus é santo e nós nunca conseguiremos nos tornar santos. E por isso a gente pode viver de qualquer maneira, vamos bagunçar. Venha da forma que você está, mas continue da forma que você está. É Deus que sabe os problemas que você tem, então deixa com Ele. A graça já te alcançou, então não precisa te preocupar, fica tranquilo. Não deixe o peso do seu pecado recair sobre os seus ombros. Fique tranquilo, Jesus já morreu no seu lugar. Gente, isso é uma mentira. É uma mentira porque quando ela é pregada somente dessa maneira, ela está incompleta. A graça está sendo colocada de uma forma incompleta, inconsistente, e que não é o verdadeiro evangelho. Porque sim, Jesus morreu no nosso lugar, e eu devo vir para o evangelho, eu devo me aproximar de Jesus Cristo da maneira que eu estiver, sim. Mas a consciência de perdão, a consciência de libertação, a consciência de santificação e da minha salvação que está em Cristo Jesus, ela vai fazer com que a minha vida seja transformada. Vai fazer com que a minha responsabilidade cristã venha pesar a minha consciência para que eu venha mudar as minhas atitudes, para que a gente tenha nossas atitudes transformadas. Então eu venho como eu estou, mas eu não permaneço da maneira que eu estou. E a graça, essa graça especial que nos alcançou, que te alcançou um dia, que te alcança hoje e continua te alcançando, essa graça ela vem sim subdividida em 4 pontos. Em 4 aspectos. Ela vem dividida no perdão que vem de Deus, e é a graça perdoadora. Ela vem subdividida na libertação que vem de Deus, como a graça libertadora. Ela vem subdividida na graça santificadora que vem de Deus. Deus, Ele nos santifica. E ela vem subdividida na salvação, a graça salvadora de Deus. E eu estava comentando com a Fabiana essa semana sobre a gente precisar de aprofundar nesses aspectos, de aprofundar na nossa igreja com muito mais tempo, caminhando dentro desses pontos, para que a gente possa compreender, talvez não no todo, mas o máximo possível, para que a gente não venha cometer erros na nossa caminhada como cristãos, para que a gente não venha cometer erros na nossa caminhada como igreja, para que a gente não venha criar pensamentos errados até a respeito de nós mesmos, e para que a gente possa compreender realmente o que é a graça de Deus. Inclusive, eu comecei essa semana a fazer um sermão sobre a graça de Deus, e eu comecei na segunda-feira, porque eu sempre começo meus sermões na segunda, mas quando chegou quarta, e com o sermão quase finalizado, eu percebi que eu não conseguiria esgotar aquele assunto. E aí eu tive que colocar aquele sermão numa prateleira, para a gente poder se aprofundar nele mais para frente, porque eu não conseguiria caminhar em 1 hora, talvez a gente teria que conversar aqui por umas 5 horas. Aí eu falei, mano, eu vou voltar e vou pregar um sermão que eu já havia ministrado uma vez sobre a graça, quando eu ainda estava na juventude da Getsemane, e hoje eu vou expor esse mesmo sermão, lógico que com uma mentalidade totalmente diferente, com uma cabeça muito diferente do que eu pensava, porque foi no início da minha caminhada como pastor. E aí eu pude rever vários conceitos dentro da graça de Deus, pude estudar alguns autores que me deram visões mais a respeito da verdade sobre Deus, e nós vamos caminhar bem rapidamente nesses 4 pontos, antes da gente estudar 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, adiante. E a graça perdoadora de Deus, então eu vou te conceituar esses 4 aspectos. É o poder de Deus sendo manifestado no homem. Deus, Ele manifesta o seu poder de forma a te perdoar. Ele perdoa os seus pecados e te limpa de qualquer acusação demoníaca, de qualquer acusação humana. A graça especial de Deus, ela vem realmente para acabar com todo o rastro que te acompanhava de pecado. A graça especial de Deus, ela vem de forma abundante, porque o nosso Deus é abundante.
ela não atua uma vez, ela atua sempre. E não se torna uma graça barata, porque na graça barata você pode continuar pecando, é como se você não se arrependesse. Mas a graça que é abundante de Deus, ela me cria uma consciência do pecado que Ele já me tirou. Eu já fui perdoado por esse pecado, e a minha responsabilidade cristã faz com que eu lute contra esse pecado, para que eu não venha cair nesse pecado mais. A graça perdoadora de Deus nos alcança de forma abundante. O salmista Davi, ele declara no capítulo 86, no verso 5 de Salmos, que Deus é bom e compassivo. Deus é abundante em benignidade para com todos os que o invocam. E se nós fomos perdoados dos nossos pecados, é lógico que eu vou invocar esse mesmo Deus que me perdoou, para que Ele não deixe eu cair nesse mesmo pecado. É lógico que eu vou invocar esse Deus, vou clamar o sangue dEle todos os dias, para que eu tenha força de não tropeçar nesses mesmos pecados que eu já tropecei um dia. Aí sim a gente percebe que a graça de Deus não está sendo algo fajuto na nossa vida. Em 1 João, capítulo 1, no verso 9, João ele declara que Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não existe acusação pelos pecados que nós cometemos um dia mais. Existe um alerta. Tipo aquele triângulozinho que fica com uma exclamação. Existe um alerta para aquele tipo de lugar, para aquele tipo de coisa que você pode tocar, porque você sabe que você já pecou muito naquela área. E Deus ele derrama a sua graça para criar esse alerta na sua cabeça, na nossa cabeça. E a graça perdoadora, ela vem acompanhada da graça libertadora. É um conjunto completo. A graça libertadora é o poder de Deus manifestado no homem, que traz libertação da podridão do pecado. Quando Deus ele perdoa os nossos pecados, Ele nos liberta deles também. Nós fomos perdoados e fomos libertos desse pecado. Por isso nós conseguimos ter forças para poder não voltar a cair naquele mesmo pecado que nós já caímos e cometemos um dia. Por isso nós conseguimos ter força de caminhar adiante, mesmo lembrando de todos os pecados, e não existe uma forma da gente esquecer isso. Não tem como eu esquecer os pecados que eu cometi, até para que eu possa reconhecer a libertação de Deus. Até que para que eu possa saber que Deus me libertou dos pecados e não voltar lá atrás. É lógico que Deus é poderoso para fazer eu esquecer o que eu quiser, não estou limitando o poder de Deus. Mas tem alguns lugares aí que eles têm orado para uma unção que você vai esquecer todo o seu passado. Que conversa é essa? A libertação que Deus traz para nós de uma forma especial, ela vem para que a gente não caia no pecado, não para que a gente esqueça o nosso passado. Não para que a gente se esqueça das pessoas que nós ferimos, não para que a gente esqueça das pessoas que nós fizemos mal, mas para que a gente não volte a fazer mal para aquelas pessoas, porque nós fomos libertos das amarras do pecado que nos prendia naquelas ações. Essa é a graça especial de Deus agindo em nós, agindo na vida daquele povo eleito, desse povo que é separado, libertando dessas amarras. E a graça libertadora de Deus, ela traz um aperfeiçoamento para o homem. Ela vem acompanhada da graça santificadora. Deus é santo. Deus é triplamente santo, como a gente pôde estudar aqui alguns dias atrás. E Ele derrama dessa santidade em nós. E eu não me canso de falar que isso não acontece da noite para o dia. É um processo de santificação, onde nós vamos compreendendo e crescendo no conhecimento da palavra do Senhor, e aí nós vamos melhorando a nossa vida cristã, nós vamos caminhando uma jornada cristã, que vai fazendo de nós melhores cristãos, mais parecidos com Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 7, Paulo ele lembra a igreja de Corinto sobre a verdade da promessa de Deus na vida desses eleitos. Paulo lembra das promessas de Deus e essas verdades sendo exercidas em nossas vidas para que a gente consiga viver de uma maneira santa. E Paulo fala assim no meio do versículo: devemos nos purificar de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Ele joga a responsabilidade para nós. Paulo ele fala, devemos nos aperfeiçoar. É pelo meu poder? Não, é pelo poder de Deus manifestado em mim. Mas eu tenho uma responsabilidade como cristão.
Eu tenho uma responsabilidade como ser humano, como criatura, como eleito, como salvo por Cristo Jesus, e que essa responsabilidade vai me gerar uma força para eu caminhar dentro dessa verdade. Então o poder de Deus, ele é exercido em nós, para que a gente possa cada vez se relacionar mais com Ele em santidade. E então a gente consegue experimentar verdadeiramente a partir de agora, o quarto ponto da graça especial, que é a graça salvadora. Porque tem gente que imagina que Deus te salvou, tem muita gente que pensa aí, Deus me salvou, mas eu só vou experimentar a salvação no dia que Cristo vier buscar a igreja. Não, você experimenta a salvação a partir do momento que você foi salvo. E a salvação, ela gera essa consciência em nós de uma vida que foi perdoada, de uma vida que foi liberta, de uma vida que está sendo santificada pelo poder de Deus e que está salva. E que não vai agir de uma maneira contrária, porque senão eu não vou estar exaltando o nosso Senhor. Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos, nós fomos salvos pela graça de Deus. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom, gente, significa presente. Dom é um presente que Deus nos deu. A salvação é um presente de Deus para nós. No verso 9, Paulo completa aqui, não de obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, você não alcança a salvação se ela não vier de Deus. Porque certamente a gente estaria se vangloriando se a gente conseguisse alcançar a salvação por nossos próprios méritos. E isso é para que ninguém se glorie. Aqueles que são salvos, eles devem ter plena consciência de que eles sozinhos nunca alcançariam a salvação. E pelo contrário, a salvação vai gerar em nós humildade. Ser um povo eleito, ser uma nação escolhida e separada, vai fazer com que a gente queira cada vez ser diminuído. Eu vou me enxergar cada vez como menor, porque eu reconheço Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha própria vida. Tito, capítulo 2, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. É exatamente nesse texto que eu estava fazendo o sermão durante a semana e eu tive que parar. Porque é um texto muito complexo. E eu teria que analisar ele com muita profundidade. Porque diz que porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, algumas pessoas criam um entendimento errado a respeito de que Jesus Cristo está salvando todos. Mas não, a graça de Deus se manifestou salvadoras. Deus, ele demonstra a sua salvação que há em nós, nessa comunidade. Ele demonstra isso através das nossas atitudes, que ele é um Deus salvador. Ele é um Deus que salva, e Ele mostra isso para toda a humanidade através da bondade sendo exercida nas nossas atitudes, através do nosso amor, através da nossa compaixão, através da nossa força para resistir ao pecado. Ele manifesta a sua salvação através de nós. Mas é muito complexo isso. Romanos 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente. Aqui não fala que você teve que levantar a mão. Aqui não fala que você teve que fazer uma campanha. Aqui não fala que vocês tiveram que caminhar, não sei, em volta do bairro. Não fala que você teve que ir na frente. Não fala nada disso. Fala que foi gratuitamente. Por sua graça, pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, quer seja no meio do quarto, quer seja dentro do carro fazendo uma viagem, quer seja no trabalho, quer seja sentado numa igreja, a graça de Deus nos salva. E salva da forma que Ele quiser. E essa graça nos transforma exatamente para que a gente venha viver de uma forma a exaltar o Senhor Jesus. É exaltar a Deus em todas as nossas atitudes. Seja na igreja, seja lá fora. Seja com os irmãos, seja com os que não são irmãos. Nós temos uma responsabilidade como cristãos. E é exatamente a respeito disso que o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, ele dirige essa carta aos irmãos de Corinto, e ele fala assim no verso 26, que eu pedi que os irmãos abrissem. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 ao 31. Ele diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário,
Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Verso 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie no Senhor. Glória a Deus por sua palavra. Vamos orar pela palavra? Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, por essa palavra. Te agradecemos, Deus, por um momento de crescimento na nossa igreja, por podermos estudar a sua palavra sem interferência, sem ninguém querendo calar a nossa boca, sem ninguém nos mandando o que podemos ou não podemos falar, mas que a verdade do Senhor continue sendo cristalina aqui nesse altar, continue sendo pura, simples e verdadeira, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado a todo tempo, Pai. E que não haja, ó Pai, nenhuma interferência pessoal minha, que não haja, ó Pai, nenhuma vontade minha sendo agregada a essa palavra, mas que a vontade do Senhor sobressaia a qualquer palavra que fosse falada aqui no nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo escreveu essa carta, gente, para ajudar a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava enfrentando um problema de divisão. A igreja estava se tornando dividida por causa de alguns grupos que começaram a se formar ali dentro de forma negativa. Um grupo estava dizendo, eu sou de Paulo. O outro grupo dizia, eu sou de Apolo. Um outro grupo falava, eu sou de Pedro. E o outro grupo falava, eu sou de Cristo. E acaba que esses grupos, eles estavam sendo formados em torno de personalidades. Eles estavam levantando esses homens de Deus, esses ministros de Deus, como se eles fossem ídolos mesmo. E isso estava afetando essa igreja de uma forma negativa. Porque Paulo, Pedro e Apolo, eles eram ministros do Senhor ali naquela igreja. E quando eu falo que eles estavam levantando esses homens de Deus como personalidade, eu quero que vocês entendam que eu não estou criticando aqui você ser apegado a algum ministro do Senhor. Eu não estou criticando você gostar mais de alguém ministrando, de alguém mais pregando, alguém te trazendo estudos, do que outras pessoas. Isso é normal, isso nós podemos gostar. Eu gosto de alguns pregadores mais do que eu gosto de outros, e eu leio mais literaturas de certos autores do que de outros, ainda que todos sejam homens de Deus o que eu leio, mas tem alguns que eu gosto mais, e isso não afeta. O problema que estava acontecendo em Corinto é que eles estavam brigando entre si, disputando qual líder era mais, não é nem bonito, eu ia falar bonito, mas isso não cabe. Acho que eles estavam disputando qual líder falava melhor, qual líder sabia mais, qual líder tem mais experiência com Deus, qual líder tem mais títulos. Esse líder aqui, ele estudou isso, estudou aquilo. Esse líder aqui, ele foi pregar em tal lugar, ele é mestre disso, é mestre daquilo. E as discussões dentro dessa igreja estavam girando em torno disso, de vaidades das próprias pessoas, discussões infantis, e que não levavam a nada no corpo de Cristo, que só traziam divisão para aquela igreja. O resultado era uma igreja rachada. O resultado era uma igreja que não se conversavam mais fora dos grupinhos. Isso é muito real, às vezes, dentro da igreja. Porque, às vezes, as pessoas elas levantam personalidades para elas mesmas, e elas começam a não gostar de outros irmãos que fazem parte do mesmo corpo de Cristo, porque eles têm o preferido deles e aquele irmão pode ter discordado. E sabe o que acontecia em Corinto? É que esses irmãos, eles estavam trazendo um costume do mundo para dentro da igreja. Tinha essa cultura já acontecendo naquela cidade. Eles aprendiam isso no mundo, eles viviam isso no mundo, e quando formaram essa igreja, eles começaram a agir da mesma maneira que agia no mundo. As pessoas em Corinto, elas tinham mania de ir para as praças, para os lugares onde grandes oradores iam e ficavam falando palavras bonitas para emocionar todo mundo. Vários filósofos místicos, eles iam para as grandes praças, os lugares abertos, coliseus, e ficavam dando palestras, falando sobre o ser humano, falando filosofias, falando sobre a mente humana, sobre o coração humano. E era algo místico, algo mundano.
E como esses homens falavam palavras tão bonitas, eles gostavam de ouvir isso. E quando esses homens terminavam de falar essas palavras bonitas, esses homens passavam o chapéu e iam pegando dinheiro com esse povo que já estava com o coração quebrantado, que já estavam emocionados com essas palavras bonitas que os homens usavam. E aí esses irmãos começaram a trazer essa cultura e esse costume para dentro da igreja. Eles começaram a agir da mesma forma que eles agiam no mundo, eles começaram a agir dentro da igreja. Então Paulo ele escreve os primeiros 4 capítulos dessa carta de Coríntios, exatamente para ajudar a igreja de Coríntios a enxergar que eles estavam caminhando para um buraco nessa direção. Para enxergar que eles estavam caminhando dentro de um evangelho mentiroso e que eles estavam atrapalhando os planos de Deus dentro da igreja. Eles estavam ferindo os planos de Deus para a igreja, porque Deus ele quer que a igreja viva em unidade. Mas os irmãos eles não estavam conseguindo caminhar dentro de unidade ali. Se a gente for para o primeiro capítulo de 1 Coríntios, esse que nós lemos, mas se a gente for para o versículo 10 ao 12, a gente vê Paulo falando. Paulo fala assim: rogo em nome de Jesus Cristo que vocês falem a mesma coisa e que não haja divisão entre vocês. Não vivam se agredindo, não vivam brigando entre vocês. Aí no verso 11 ele fala assim: sejamos uma igreja unida. Sejamos uma igreja que caminha na mesma disposição mental. Sejamos uma igreja que vive a mesma proposta, que é a vontade do Senhor. Sejamos uma igreja que enxerga, sim, quem é o nosso Senhor, e vamos viver da maneira que Ele nos escolheu para viver, não da maneira que a gente acha que nós temos que viver. Verso 12, Paulo fala assim: eu soube que vocês estão dizendo que são de Paulo, outros estão falando que são de Apolo, outros estão falando que são de Cefas, de Pedro. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, Paulo diz para a igreja: eu sou de Cristo. E Cristo é quem deve governar a nossa vida e as nossas atitudes. E então Paulo começa a lembrar dos princípios do cristianismo para ajudar aqueles irmãos. Ele começa a lembrá-los, porque eles já haviam sido ensinados. E aqui a gente percebe que mesmo que a gente nós já sabemos o Evangelho. E mesmo que a gente esteja caminhando um pouquinho para fora dessa verdade do Evangelho, é muito bom que tenha alguém que venha nos lembrar da verdade real, da centralidade de Cristo na igreja. É muito bom que um irmão nos cutuque e fala assim: mano, peraí, velho, você já está colocando esse cara como o Senhor na sua vida. Esse cara já está sendo exaltado por você. Volte para o Evangelho, volte para aquilo que Cristo espera de você. Vamos voltar para aquilo que Cristo espera de nós. Essa é a vontade de Deus para a igreja. E Paulo fala da cruz de Cristo. Paulo fala da sabedoria que vem de Deus para nós. Ele fala sobre Cristo ser o centro da igreja, para que esses irmãos percebam que essas brigas só irão afastar outros que poderiam se tornar irmãos também. Se uma pessoa do mundo, uma pessoa que não conheceu Jesus Cristo, ela entra na igreja e vê uma divisão dentro da igreja, vê uma igreja que vive brigando, irmãos que se dizem transformados pelo poder de Deus, mas que não conseguem entrar em um acordo entre si mesmo, o que as pessoas vão pensar? O que essas pessoas que nunca conheceram Jesus vão pensar? Peraí, aqui está pior do que lá, ué. Isso aqui está pior do que onde eu vivo. E esse tipo de atitude, gente, não cabe na igreja cristã. Esse tipo de atitude não é o tipo de atitude que Deus espera de nós. Foca comigo nesse argumento do verso 26. Paulo fala assim: irmãos, reparai na vossa vocação, visto que vocês não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. A palavra vocação aqui, ela se refere ao chamado, à eleição de Deus. E a palavra no grego original, klesis, ela era usada em sua forma física para um convite à festa. Quando o grego queria convidar alguém para ir a uma festa, ele usava essa palavra klesis. A mesma palavra que o apóstolo Paulo usa. No sentido espiritual da palavra, Paulo está falando assim: nós temos um convite a uma festa espiritual que é eterna. Nós devemos entender que fomos convidados por Deus para participar de um grupo, de um povo, de uma nação, para uma festa, não para uma briga, não para discussões, não para que haja divisões nesse meio, mas para que a gente festeje o nosso Senhor Jesus, para que a gente celebre a salvação que Ele nos deu, para que isso seja motivo de júbilo, de alegria, de um ajudar o outro, de comunhão. É isso que Paulo está falando para a igreja.
Paulo está dizendo, olhe para o seu próximo. Veja que ele também foi chamado da mesma maneira que você. Não foi só você chamado para a festa. O seu próximo também foi chamado para a festa. E se ele foi chamado para a mesma festa que você, ele tem total direito de estar também nesse meio do corpo. A palavra reparar, gente, é como se Paulo estivesse falando assim, veja dentro de você mesmo. Analise-se, olhe para você mesmo. Repare em você mesmo, não é repare nos outros não, tá? Porque senão também a gente tem mania de só acusar, de só falar, aquele irmão está causando divisão, aquele irmão está trazendo problema. Eu já ouvi pastor falando assim, aquela irmã é uma enviada do Satanás, aquele foi um enviado do diabo, do inferno. Quem não foi? Me diga quem nasceu na sua natureza pecaminosa e não foi enviado do inferno para tirar a paz dos outros. Quando é que eu, que não fui quando não tinha sido redimido por Deus, me preocupava com alguém? Mesmo as coisas boas que eu fazia pelos outros, gente, era cheia de interesse. Eu sempre esperava algo em troca. Uma vez eu dei uma chuteira para um jovem que estava para ser jogador profissional, e eu peguei uma chuteira minha, chique e tal, e não sei o que, eu dei para ele. Sabe por que eu dei a chuteira para ele? Porque eu imaginei que ele seria um jogador de futebol profissional e que algum dia ele poderia me recompensar com alguma riqueza. O meu pensamento, enquanto jovem, era esse. Eu falei, eu vou dar chuteira para esse cara. Quando ele for jogador, ele vai me dar carro, vai me dar um tanto de coisa, vai que ele vira um profissional riquíssimo. Olha a minha cabeça, gente. Isso faz parte daquilo que eu tinha herdado desde ter nascido, e o meu coração ainda não havia sido transformado. Então, enviado pelo inferno, gente, não é uma palavra, vamos reparar em nós mesmos. Que a gente comece a reparar dentro de nossa própria vida, dentro da nossa própria maldade. A gente deve reparar a forma que nós tratamos tanto os nossos irmãos quanto os de fora. A gente tem que olhar para os de fora também, porque tem gente que trata os irmãos bem, tem gente que faz o bem para aqueles que estão do lado dele, mas os de fora ele fala, não, vou cuidar só de quem é da igreja, quem é de fora eu não cuido não. Mas o Augusto Nicodemos, o reverendo Augusto Nicodemos, eu vi ele pregando sobre a graça de Deus uma vez, e ele deu um exemplo maravilhoso sobre a humanidade com os olhos vendados e caminhando em direção a um abismo. Então Deus vai tocando em cada um desses, e Deus vai tirando eles desse caminho em direção à perdição, em direção a um abismo eterno, e vai resgatando esses. Mas é lógico que a minha mentalidade é muito fértil. Minha mentalidade é fértil demais. Aí eu já imaginei um tanto de coisa com essa imagem que o reverendo Augusto Nicodemos me deu. Eu comecei a imaginar que a partir do momento que o homem foi criado por Deus, e o homem estava perfeito, completo, a plenitude de Deus estava ali no homem, e aí o homem pecou. A partir do momento que o homem pecou, é como se os seus olhos tivessem sido arrancados. E o homem nasce sem os olhos, tem um buraco aqui. Eu fiquei imaginando todo mundo andando para um lado e para o outro com um buraco nos olhos, e tudo sujo, tudo imundo, tudo perdido, todo mundo com fome, sem comida. E aí Deus pega alguns desses e dá olhos novamente para eles. E a partir do momento que Deus dá olhos, dá olho para esses escolhidos, para esse povo que é separado, esse povo começa a enxergar. E aí eles caem em si e percebem, tudo imundo, todo mundo com fome, tudo bagunçado, abismos, e a multidão caminhando para dentro desses abismos. E aí o mundo vem e cria um ditado: em terra de cego, quem tem um olho é rei. É porque o homem quer ser soberano. O homem sempre quer se colocar num papel de comandar a vida dos outros, de comandar lugares em que ele não devia estar comandando. Enquanto, na verdade, Deus ele nos deu olhos, nos deu vistas, para que a gente possa ajudar outras pessoas, para que a gente possa limpar a nossa podridão, para que a gente possa ajudar outras pessoas a terem a podridão deles limpas, para que a gente possa cuidar de quem tem fome, para que a gente possa pregar o evangelho a outras pessoas, para que Deus dê vistas para essas outras pessoas que não têm olhos também. E assim a humanidade começaria a caminhar dentro de um propósito real, que foi aquele na criação de Deus.
Mas não. Infelizmente, o homem ele quer ter domínio sobre as coisas. Mas Deus nos presenteou com essa graça especial. Então, que a IBAGE, que essa igreja, ela seja uma igreja que saiba que tem olhos, não para se colocar como melhor que os outros, não para enxergar outras pessoas como piores, e para querer ser rei sobre as outras pessoas, para querer dominar sobre outras pessoas com a verdade do Evangelho, não, para menosprezar outras pessoas, não, mas para que a gente possa atrair essas pessoas para essa verdade, para que as pessoas que não estão enxergando, elas possam enxergar a verdade do Evangelho e querer também caminhar dentro dessa verdade, para que elas não caminhem mais em direção a um barranco eterno, mas que elas possam caminhar em direção a Jesus Cristo, que é Senhor e Salvador para sempre, mas não em direção a mim. O máximo que eu faço é conseguir ajudar essa pessoa do lado dela. Eu não me paro na frente dela para ela parar na minha frente. Infelizmente é isso que tem acontecido. Infelizmente a gente não tem cumprido com a missão que Jesus Cristo deu para nós como discípulos dele também. Mateus capítulo 28, Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Verso 19. Ele falou, vai por todo mundo, pregue o Evangelho e façam discípulos. E muita gente entende isso como fazer discípulo para eles. Eu tenho meus números de discípulos e ele tem outros e não sei o quê. E aí, a continuação, Jesus fala assim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não estou batizando em nome do Tiago, em nome da Fabiana, em nome da IBAGE, não. Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se uma pessoa fala para mim que quer ir para outra igreja, ela tem total liberdade para ir para outra igreja. Eu não sou senhor dessa pessoa, eu não sou dono dessa pessoa, e nos 5 anos que sou pastor, eu não segurei nenhuma pessoa na igreja, a não ser um jovem que estava querendo sair da igreja, porque ele falou que ia sair da igreja porque teve um problema com uma menina que não quis namorar com ele. Eu falei, cara, isso é uma infantilidade sem precedentes, você sair de uma comunidade por isso. Mas todos os outros que me mostraram que estavam saindo da igreja, porque estavam com mais afinidade em outra igreja, porque acreditavam mais em outro trabalho, eu falava assim, mano, é isso que Deus quer mesmo, Ele quer que você caminhe dentro da vontade dEle. Mas tem muita gente nos procurando ultimamente para falar que os líderes não estão querendo liberar vocês para estarem aqui. Meu líder não está querendo deixar eu ir lá para a sua igreja, não. A igreja não é minha. Meu líder não está querendo deixar eu sair, não, e não me deu carta. Quem disse que seu líder precisa dar carta? O meu líder falou para eu ser dizimista aqui, porque eu sou membro aqui. É lógico que ele não vai te liberar. O seu dízimo está sendo dado lá. É lógico que não vai te liberar mesmo não, porque ele quer ser senhor sobre sua vida. Ele quer te amarrar. Ele quer te prender mesmo. E qualquer líder que tente te prender, você pode perceber o tanto que o coração dele está amarrado nessa vontade de só ele ter os olhos. E a vontade do apóstolo Paulo, ao dirigir cartas para as igrejas, lógico que totalmente direcionado por Deus, é de libertar as pessoas. É de trazer libertação para o povo de Deus. É de falar assim, olha, vocês têm total liberdade de fazer o que vocês querem, mas o evangelho que já foi ensinado, ele não está sendo pregado por vocês com essas atitudes suas. Ajam da maneira que quiserem. Mas não está sendo pregado com essas atitudes. Você não está vivendo de uma maneira cristã, mas haja da maneira que você quiser. Mas eu vou continuar te falando que você não está agindo da maneira correta. Quer ir para outro lugar? Vai, Deus abençoe. Mas um líder, gente, levantado por Deus, ele nunca vai querer te prender debaixo dos braços dele. Pelo contrário, por isso que o apóstolo Paulo ele se torna um exemplo para mim. Por isso que eu gosto tanto de pregar as cartas paulinas, porque ele é um exemplo, porque ele nunca prendeu ninguém, ele nunca prendeu igrejas debaixo dele. Os argumentos dele são para libertar um povo, para libertar as igrejas, para que a igreja possa caminhar dentro da vontade de Deus. Mateus 28, gente, no verso 20, Jesus manda ensinar a cada pessoa a guardar o que ele ensinou, guardando o que eu vos ensinei. Porque o próprio Deus estará conosco para todo sempre. E se Deus vai estar conosco para todo sempre, isso aí tem que trazer para mim uma paz verdadeira, de saber que Deus está conosco, Deus está comigo para todo sempre. Mas você sabia que isso também tem que trazer um peso para nós? Para mim traz um peso, saber que Deus está comigo, porque Ele também está vigiando as minhas atitudes. Deus não dormiu.
Deus não dorme. Deus está vendo tudo o que eu faço como líder. Enquanto estou líder dessa igreja, Deus está vendo o que eu faço. E Ele pode cobrar sobre as minhas atitudes, porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Então tomem cuidado com aquilo que tem prendido e tem amarrado vocês debaixo de pessoas. Vocês devem continuar fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, sendo a pessoa livre que Deus te libertou, sendo a pessoa perdoada que Deus te perdoou, sendo santificado não porque você seguiu conselhos de homens, mas porque você conheceu a Deus na sua palavra e essa graça te alcançou. Que a gente seja uma igreja que caia aos pés de Jesus. Nunca levantem nenhum líder dessa igreja em adoração para vocês. Gostem dos líderes, orem pelos líderes, mas nunca nos adorem. E se chegar num ponto de adoração, que você seja confrontado pelo Senhor Jesus ou por qualquer outro irmão. Mas que isso não seja real aqui na IBAGE. E na continuação, Paulo diz assim no verso 28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então Deus não quer que a gente domine sobre as coisas. Ou será que nós queremos nos tornar nada? Eu não acredito que seja essa a vontade de Deus. Nós devemos ter muito temor na presença desse Deus que é santo. Por isso que Deus não quer que a gente só vá visitar gente rica. Por isso que Deus não quer que a gente só vá orar por políticos. Não quer que a gente só vá orar pelo presidente. Por isso que Deus quer, sim, que a gente cuide de todas as pessoas da maneira igual. Será que a gente tem cuidado de todo mundo da mesma maneira? Será que a gente tem parado para ouvir o irmão que é rico e o irmão que é pobre do mesmo jeito? Será que a gente tem tido paciência com aquele irmão que tem muitas posses no mundo, talvez até poder, e tem tido a mesma paciência com o irmão que não tem nada? Será que a nossa igreja tem vivido da maneira que Cristo quis que a nossa igreja vivesse? Que a gente venha ser uma igreja, gente, que clama a Deus pelo poder dEle e por essa visão. Para que a gente não queira levantar uma igreja onde só algumas pessoas são bem-vindas e outras pessoas não. Onde alguns grupos de pessoas não conseguem nem conversar com o líder e com o pastor. E Deus promete que irá reduzir a nada as coisas que são. Olha que fim. Ele irá reduzir a nada as coisas que são. E no verso 29, Paulo fala assim, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus não quer que a gente fique se vangloriando na presença dEle. Muito menos dentro da igreja. Então, se nós somos cristãos e nós estamos tendo o privilégio de reunir aqui, que não seja para a gente se vangloriar, gente. Que seja realmente para que Cristo seja exaltado. Que não seja para que o nosso cargo, ou a nossa posição, ou o tanto que a igreja é bonita, nossa, a minha igreja tem isso, a minha igreja tem aquilo, que não seja por isso, mas que seja para que Deus seja glorificado através de nós. É pela bondade, é pela misericórdia de Deus que nós fomos salvos. No verso 30, Paulo ele completa essa direção para a igreja falando assim, mas vós sois dele. Se nós somos de Deus, nós temos essa plena consciência. Você que foi alcançado pela graça de Deus, você tem essa consciência e isso pesa no seu coração. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. É Jesus Cristo quem é, gente. Justiça, sabedoria, santificação e redenção. Não são pessoas, não é lugar. É Jesus Cristo quem promove isso tudo em nós e para nós, por pura graça. Verso 31, Paulo ele finaliza esse trecho falando assim, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ainda que a gente tenha consciência de que tudo que nós vivemos vem de Deus de uma forma especial para nós, a gente não vai se vangloriar. Nós vamos viver exaltando o Senhor Jesus, nós vamos viver com humildade, nós vamos viver sabendo que a palavra que nós aprendemos e que nós estudamos e que Deus abriu os nossos olhos para que a gente possa crescer no conhecimento dela, não serve para a gente humilhar outras pessoas, nunca. Nunca. Ainda que haja conselho, que esse conselho ele venha totalmente revestido de amor, que ele seja um aconselhamento longe de outras pessoas, não em público. Eu vou te aconselhar então aqui na frente de todo mundo.
porque eu sei a verdade. E eu já fiz isso, gente. Eu já falei com muitos irmãos na frente de muita gente, com um tom de humilhação, falando que a pessoa não sabe nada, falando que a pessoa não entende, falando que a pessoa nunca estudou. E Deus nos faz perceber nessa manhã a verdade da palavra dele. É para que a gente não se vanglorie, para que toda a glória daquilo que Deus nos deu seja dada ao Senhor Jesus. Para que tudo aquilo que a gente vai viver dentro do Evangelho, para que todo entendimento que a gente tenha da palavra de Deus, não seja para colocar a gente num degrau acima, mas que seja para exaltar o Senhor Jesus, porque Ele já é exaltado. De forma consciente a gente caminha dentro dessa verdade. Amém? Romanos 4, verso 4, para a gente terminar. Está escrito assim: aquele que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Isso é a maior prova de que a gente não consegue nada. Paulo está falando aqui em Romanos, que o que trabalha é aquela pessoa que tenta agradar a Deus através das suas obras. Paulo está falando assim, olha, você que acha que o seu trabalho vai mover o coração de Deus, você está totalmente enganado. Aí no verso 5 ele fala assim: ao que não trabalha, porém, crê que naquele que justifica o ímpio, e a sua fé lhe é atribuída como justiça. Espera que eu vou ler de novo. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A gente compreende que é Jesus Cristo quem nos justifica. A gente compreende que nós não temos trabalho nenhum que vá alcançar o coração de Deus, se Ele não quiser nos salvar. Então não é por nossa força. É quando eu tenho fé em Cristo Jesus, é quando Ele me alcançou e eu passo a viver de uma maneira digna do Senhor. Aí eu vou estar cumprindo a vontade dEle. Que a gente saia daqui nessa manhã, igreja, com essa consciência de que a graça de Deus alcança toda a humanidade, a graça comum. Mas a graça especial nos alcança de uma maneira especial, não porque nós somos especiais, mas porque Deus nos quis nos tornar especiais. Mas nós somos especiais para Ele. Nós não somos especiais aqui no mundo. Nós enxergamos isso e com humildade, nós faremos de tudo para que outras pessoas também sejam especiais. E nós pregamos o Evangelho, pregamos a toda criatura, todas as nações, em todos os lugares, para que todas as pessoas possam ver o quanto o nosso Deus é maravilhoso e para que todos possam ver manifestada a salvação de Cristo Jesus através de nossas atitudes.